Olá, boa noite a você. Este é o Jornal da Record. Sobe para 40 o número de mortes causadas pela chuva no litoral norte de São Paulo. E você vai ver as últimas informações sobre a situação na região. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento: cartões Bradesco, muito mais benefícios. Subiu para 40 o número de mortes provocadas pela chuva no litoral norte de São Paulo. O repórter André Tal acompanha a situação em um dos bairros mais afetados da cidade de São Sebastião. André. Boa noite, Salsi. Boa noite a todos que nos acompanham. Muitas áreas ainda estão isoladas e os bombeiros só conseguem chegar a esses locais por via aérea. Por isso, o apoio de aeronaves está sendo essencial. 14 helicópteros da Polícia Militar e do Exército são usados para o transporte das tropas aos locais de difícil acesso e também para ajudar na remoção das vítimas. Mantimentos de água potável estão sendo distribuídos, já que em muitos pontos o abastecimento de água foi interrompido. Técnicos da Sabesp ainda trabalham para que o sistema de abastecimento volte a operar o mais rápido possível nas áreas que ainda estão comprometidas. Ainda há também dificuldade no sinal de internet em várias cidades da região. Na rodovia Rio Santos, que corta todo o município de São Sebastião, muitos trechos estão cobertos por terra por conta da queda de barreiras. Mais cedo, o governador do estado, Tarcísio de Freitas, sobrevoou a área e disse que mais de 10 pontos estão com bloqueios. Existe a suspeita que alguns desses trechos já sequer existam mais, tamanha quantidade de terra. A região que vai entre a praia da Barra do Saí até a praia de Boiçucanga, aqui em São Sebastião, está isolada por conta dessas interdições. A orientação para os motoristas é evitar a viagem para o litoral norte. Se necessário, as rotas alternativas são as rodovias dos Tamoios e da Imigrantes. Aqui no litoral norte, mais de 2.500 pessoas foram obrigadas a deixar suas casas. Salsi. Obrigada, André. E as buscas por vítimas em São Sebastião devem se estender por toda a madrugada. A repórter Francine Padilha acompanha os trabalhos de resgate 48 horas depois do temporal e ainda há dezenas de desaparecidos. Francine. Oi, Salsi, boa noite para você, boa noite a todos. Não choveu forte durante a noite aqui no litoral norte de São Paulo, o que ajudou no trabalho das equipes do Corpo de Bombeiros e também da Defesa Civil. Neste momento, todos os esforços estão concentrados para salvar vidas, principalmente de pessoas que estão em áreas isoladas. A principal dificuldade é acessar as regiões mais comprometidas. Dos pelo menos 40 desaparecidos, 36 são da Vila do Saí, outros 3 sendo um casal e uma criança de Juqueí. Além disso, também há informações sobre um homem desaparecido. O reconhecimento das vítimas acontece na antiga entrada do pronto-socorro municipal de São Sebastião. Familiares apresentam a documentação para assistentes sociais para realizar o reconhecimento. Voltamos com você, Salsi. Obrigada, Francine. Durante todo o dia, a Camila Busnello percorreu com um grupo de moradores áreas isoladas do litoral norte de São Paulo. E aí, pelo caminho, ela encontrou deslizamentos, pessoas que perderam tudo e chegou a um trecho da rodovia Rio Santos destruída por um deslizamento de terra. Nosso barco chegou, a gente vai colocar colete salva-vidas, as doações já estão no barco e a gente vai, então, uns 20 minutos de barco até chegar à Barra do Saí. Bom, agora o trajeto é de 20 minutos, 30 minutos de barco. A gente tem um barco aqui ao lado de apoio que também leva doações. E por todo o percurso a gente vê desmoronamento dos morros. Olha o que aconteceu com o morro. Veio tudo abaixo. Aqui são pessoas ilhadas. Fila no supermercado para tentar comprar mantimento.
pessoas ilhadas. Mais uma fila para o mercado. Esse é o segundo mercado da cidade. Chegando aqui na central de mantimentos, a escola onde os desabrigados estão. Movimentação grande aqui e muitas famílias estão nessa situação com parentes desaparecidos. Olha, aqui a gente está dentro da escola e eu estou seguindo aqui o Kaique que me trouxe para essa região. Valesca? Quem que é a Valesca? Ela. A gente está vindo de Barra Duna pelo mar, a gente quer saber que medicamento que vocês precisam para a gente poder trazer mais. Tá. Tudo que conseguir. A gente vai pedindo um pouquinho lá do UPI e vai trazer com o barco para cá. Tá bom, obrigada. Kaique, Vai perder o carro, o que a gente vai fazer? Vamos ir até Barra Duna buscar remédio para trazer pro pessoal aqui. Estão precisando de vacina tétano, tá todo mundo precisando. Eu vejo aqui pelo menos 3 helicópteros do Exército para fazer a remoção dos corpos. Aqui é essa turma que a gente saiu de Barra Duna e aí eles me trouxeram aqui para Barra do Saí. Sou Caissara, moro aqui há 68 anos, nunca vi uma coisa desse tamanho. Fui chefe da Defesa Civil de São Sebastião por 20 anos, mas não passei por uma situação dessa tão grave como essa que está passando agora. Eu estou aqui num ponto de interdição da estrada, é a estrada Rio Santos. Aqui os homens se preparam para começar os trabalhos e o maior problema aconteceu para aquele lado. Eu vou tentar chegar o mais próximo que der. Aqui o primeiro ponto desse deslizamento de terra e a encosta que veio abaixo com o temporal. Mais um ponto. Para cá a situação começa a ficar mais evidente. Aqui aconteceu o pior deslizamento de terra, região de Juqueí. A gente acabou de receber a informação de que 60 pessoas estão ilhadas ali depois daquela barreira. Ontem andamos até a praia para a gente ver todo o estrago, tinha algumas pessoas ilhadas, conseguimos fazer o resgate. Eu atolei até a cintura. Ali atrás, ó, é possível ver a encosta onde teve, tentar me posicionar melhor, o maior deslizamento do outro lado, já na praia da Barra do Saí. Essas imagens mostram como estava ontem o trecho além dessa barreira. Foram muitos deslizamentos, em alguns pontos não se vê estrada, só lama. Você acabou de chegar de Camburi? É, Camburi. Camburi veio por uma trilha aqui, ele disse que o nível do mar baixou, ele conseguiu atravessar pelo mato. Quanto tempo você demorou para chegar até aqui? Pela trilha, uns 20 minutos, meia hora. 20 minutos, meia hora. Qual a situação por lá? Ah, tá terrível, né? Terrível, terrível, muito desespero. Dá para passar? Sem condição? Voltando aqui pro lugar, pro bairro alagado que eu vim ontem, agora a gente consegue caminhar nessa rua, que é a rua que eu estava no barco. E aqui os moradores tentando muita reconstruir. Muita coisa foi perdida, muita coisa. Eu não moro aqui, mas fiquei muito triste com o que aconteceu. Essa rua é aquela rua que estava com a água quase no muro inteiro. E ali a gente vê as pessoas tirando o que sobrou, tirando o entulho da enchente. Tudo isso aqui perderam? Isso. Não vai dar para usar nada? Não sobrou nada aqui? Não sobrou nada? Nada? Olha só o tamanho. O que foi? Moço? Só sobrou a gente mesmo, porque não sobrou os bem nada. materiais foi embora tudo, né? Graças a Deus que a gente não tivemos só danos materiais mesmo. Que prejuízo, hein, moço? Muito. Aqui não sobrou quase nada. A parte de baixo, 100% perdido. Todos os moradores aí perderam tudo. Infelizmente, foi uma tragédia. Esse é o mercadinho que a gente mostrou ontem.
Hoje foi dia de limpeza, o senhor é o dono do mercadinho? Isso. Ontem a gente viu tudo boiando, qual foi o prejuízo? Deu para salvar alguma coisa? Deu para salvar alguma coisa, mas a maioria perdeu. Salvou alguma coisa aí? Não, quase nada. E essa é a casa da senhora ontem. Deixa eu ver se ela tá aqui, que a gente flagrou debaixo d'água. Aqui a gente vê uma tentativa de colocar a geladeira em cima das cadeiras, mas não deu certo. Aqui, tudo perdido. Olha a água. Ainda a gente vê alagamento. Água na canela do morador. O que o senhor conseguiu salvar? Pouca coisa, só a parte de cima. E aqui era a cozinha? Aqui era um quarto e ali era a lavanderia. Lavanderia, quarto e lavanderia. Então, e máquina de lavar. Isso. E aqui era outra sala também, que está tudo molhado, mas vou tentar salvar alguma coisa. Que desespero, né? A gente segue nesse assunto porque a população atingida pelas chuvas no litoral de São Paulo terá direito ao saque do FGTS. O Alessandro Saturno está em Brasília. Ele traz mais informações para a gente. Oi, Alessandro, boa noite. Oi, Salce, boa noite para você e a todos que nos assistem, né? É muito triste essa história. Bom, e essa informação que você acabou de dar, ela foi confirmada pela ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet. O valor disponibilizado, ele chegará a até R$ 6.200 por trabalhador. Inclusive, o governo mandou informar que já está trabalhando justamente para disponibilizar o quanto antes esse valor junto à Caixa Econômica Federal. Terão direito ao saque do FGTS os trabalhadores que moram nas regiões de risco e nas áreas afetadas. Além disso, o Ministério do Desenvolvimento anunciou o adiantamento do Bolsa Família para as famílias atingidas pelas chuvas. O pagamento feito de forma escalonada entre os dias 20 e 31 vai ser feito no dia 20 de março para todas as cidades afetadas. Uma outra situação, Salsi, que chamou a atenção nessa segunda-feira, a ministra de Gestão e Inovação, Esther Dweck, ficou isolada lá em São Sebastião. Tanto ela como a família foram resgatadas, por meio de um helicóptero das Forças Armadas. A ministra passava o feriado no litoral paulista. Salsi, eu volto com você. Obrigada pelas informações, Alessandro. O Ministério da Saúde anunciou o envio de medicamentos e insumos para atender as vítimas da chuva no litoral de São Paulo. E o governo federal reconheceu o estado de calamidade em 6 municípios. Com o estado de calamidade pública, os 6 municípios do litoral norte de São Paulo mais atingidos pelas chuvas vão receber ajuda de forma mais rápida. Socorrer com alimentação, colchões, lençóis, com água potável, com fraldas, tudo aquilo que for necessário, integrando saúde, Ministério da Defesa, a integração e as cidades cuidando dos estragos. Os primeiros kits com medicamentos e insumos já foram enviados para o litoral norte. Segundo o Ministério da Saúde, são suficientes para atender mais de 4.000 pessoas durante um mês. E o Ministério dos Transportes determinou que o DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura, mantém equipes de prontidão em pontos críticos, como pontes e áreas de risco nas rodovias federais mais afetadas pelas chuvas. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nas redes sociais que determinou à Receita Federal a doação de mercadorias apreendidas para as vítimas. Segundo Haddad, são mais de 11 milhões de reais em itens como roupas, calçados e objetos de higiene. A Petrobras informou que está monitorando a situação e ofereceu, por meio da Transpetro, recursos como maquinário e equipes de socorro. E em Guarujá, no litoral sul de São Paulo, centenas de famílias perderam as casas e estão em abrigos. Em um dia, choveu quase o dobro do esperado para o mês de fevereiro. Aos 70 anos, Dona Josefa viu tudo o que conquistou ir para baixo da lama. Teve a vida salva graças ao alerta de vizinhos. Saia correndo daí, pelo amor de Deus. Já estava descendo aquele barro. Mas, meu filho, se você vê o deslizamento que caiu em cima da minha casa, foi triste. Sobrou da casa da senhora? Nada. Lá só tem só a frente e o resto não sobrou nada. A Valni conseguiu escapar com as 2 filhas.
A única coisa que conseguiu pegar foi uma bolsa com poucos documentos. Quando a chuva começou a vir, os vizinhos começaram a gritar dizendo: sai todo mundo de dentro de casa, que a chuva está vindo pesada. Esta escola acolheu a maior parte das vítimas do Perequê, bairro mais atingido pela chuva em Guarujá. A nossa casa inundou, tudo que a gente tinha dentro de casa que a gente conquistou com muito esforço, perdemos. Quase 400 milímetros de chuva deixaram a cidade debaixo d'água. Neste condomínio de luxo, carros importados ficaram à deriva e os moradores ilhados. Foi um transtorno. Vocês veem o tanto de carro que tem aí no meio do caminho parado. Não saímos de casa. Foram 17, 18 horas de chuva ininterrupta e pesada. Eu nunca vi tanta água de uma vez. Nunca. Foi uma coisa impressionante. Esta foi a maior chuva registrada na cidade nos últimos 70 anos. Ao menos 190 pessoas ficaram desalojadas e tiveram que ser encaminhadas a abrigos como este, num ginásio de esportes. Houve 7 deslizamentos de morros pela cidade, um deles bem atrás deste prédio. Por causa do risco, a Defesa Civil interditou o local. Mesmo assim, moradores se arriscaram. As doações arrecadadas pelo Programa Social da Universal já começaram a chegar aos desabrigados em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo. Os donativos foram arrecadados no fim de semana e já estão sendo distribuídos nas áreas afetadas pelo temporal. Outros 2 caminhões carregados com quase 6 mil litros de água e quase 5 mil latas de alimentos também estão a caminho. Todo o material foi doado nos pontos de apoio do Unisocial. E a capital paulista foi novamente atingida por uma chuva intensa hoje. Quem traz as atualizações para a gente agora é a repórter Carolina Abelim. Oi, Carol, boa noite para você. Boa noite, Salsi, para você, para quem nos acompanha também. Olha, todas as regiões aqui da capital ficaram em alerta para alagamentos no final da tarde e 13 pontos foram registrados pela prefeitura. Eu falo aqui da Zona Norte, onde o temporal foi mais intenso, inclusive segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas, os ventos atingiram 50 quilômetros por hora. Carros ficaram boiando, a água arrastou a infraestrutura que foi montada para os blocos de carnaval, como os banheiros químicos. Por pouco, a chuva também não levou essa moto, mas o motociclista teve ajuda e conseguiu segurá-la. A chuva também castigou o Barueri, que fica na região metropolitana. Policiais precisaram usar uma corda para resgatar um motorista que ficou ilhado no carro. O Corpo de Bombeiros atendeu 21 chamados para queda de árvore e 23 para enchentes. Para os próximos dias, as condições para temporais se mantêm aqui na capital paulista, inclusive com alerta para o transbordamento de pequenos córregos. Felizmente, não há notícia de mortes neste temporal de hoje. Salsi. Ficou alerta, né, Carol? Obrigada pelas informações. 17 imigrantes morreram após um ônibus sofrer um acidente grave. Isso aconteceu no México. O motorista perdeu o controle em uma estrada e o veículo caiu em uma ribanceira. Os passageiros eram imigrantes de países como Venezuela e Colômbia. 5 pessoas estão internadas em estado grave. Autoridades afirmaram que a suspeita é de que o ônibus levaria as pessoas para a fronteira com os Estados Unidos. De volta ao Brasil, um turista italiano é investigado pela polícia por ter agredido uma mulher de 77 anos, uma senhora, num prédio de Copacabana, no Rio de Janeiro. O Leonardo Aque traz os detalhes desse caso para a gente. Oi, Léo, boa noite. É isso mesmo, Salsi. Boa noite para você, boa noite a todos. Olha, segundo a polícia, o Sérgio Riali alugou um imóvel no prédio para passar o feriado e acabou se envolvendo num tumulto. Imagens do circuito de segurança mostram o momento em que o estrangeiro vai até o apartamento da aposentada e a ataca. Outras pessoas que estavam na casa também foram agredidas. O ato de violência teria sido provocado por um desentendimento que aconteceu minutos antes entre a mulher do turista italiano e a filha da aposentada. Elas brigaram na portaria do prédio porque a visitante entrou no edifício sem se identificar quando voltava da praia com uma criança e foi repreendida. Depois disso, o turista teria ido à casa das mulheres para tirar satisfação. A idosa passou por exame de corpo de delito. O caso está sendo investigado como lesão corporal. A defesa do italiano
não foi encontrada. Salsi. Obrigada, Leonardo. Uma advogada foi morta numa tentativa de assalto em Salvador. Ela voltava para casa com o noivo quando o carro foi cercado pelos criminosos. A advogada Saadia Rosenberg, de 29 anos, tinha passado a noite ao lado do noivo neste camarote em Salvador. O carro do casal foi abordado por mais de 10 homens armados com fuzis e metralhadoras na periferia da cidade. Saadia estava ao volante. Assustada, ela arrancou com o veículo e foi baleada. O noivo não se feriu. Ele chegou a levar a noiva até um posto de saúde, mas a advogada não resistiu. De acordo com a polícia, facções rivais disputam pontos de venda de drogas na região onde o crime aconteceu. A suspeita é de que um dos grupos tentou roubar o carro de Saadia para fugir do local. O Departamento de Homicídios investiga o caso. Essas imagens mostram um tiroteio e correria no bairro. Moradores dizem que os confrontos ocorrem com frequência na região. Agora a gente fala da greve dos funcionários do metrô de Belo Horizonte, que completa uma semana nesta terça-feira. De acordo com o sindicato da categoria, a paralisação deve ser mantida. Então vamos até BH conversar com a Virgínia Nalon. Ela tem as informações para a gente. Oi, Virgínia, boa noite. Boa noite, Sal. Essa decisão de continuar de braços cruzados veio depois de uma nova assembleia nesta segunda-feira. De acordo com a categoria, a greve geral deve seguir pelo menos até o fim do carnaval, quando uma nova reunião está marcada. Os grevistas pedem estabilidade depois da privatização do metrô. Atualmente, o sistema conta com 1.600 funcionários. A empresa que venceu a licitação informou que vai automatizar os serviços de bilheteria e também o bloqueio das catracas. Salve. Obrigada pelos detalhes, Virgínia. A China negou que pretende enviar armas para ajudar a Rússia na guerra no leste europeu. O país asiático se pronunciou sobre o assunto após acusações de autoridades americanas. Segundo um porta-voz do governo chinês, são os Estados Unidos que constantemente fornecem armas para o campo de batalha. Ainda segundo a China, a intenção do país no conflito na Ucrânia é encorajar a paz e promover o diálogo. A Coreia do Norte fez 3 disparos de mísseis neste fim de semana, um no sábado e 2 no domingo. Da Ásia, quem traz os detalhes é a correspondente Silvia Kikuchi. Oi, Silvia, boa tarde para você. Onde esses mísseis caíram? Olá, boa noite, Salsi, a todos. O de sábado caiu na água dentro do território do Japão. Já os 2, lançados no domingo, caíram em águas do continente coreano, justamente onde a Coreia do Sul e os Estados Unidos preparam os exercícios militares anuais em março. A irmã do ditador norte-coreano, Kim Jong-un, alertou que o país pode transformar o Oceano Pacífico num campo de batalha. Os lançamentos levaram o Japão, Estados Unidos e a Coreia do Sul a fortalecerem ainda mais os exercícios militares. O primeiro-ministro japonês solicitou uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU nesta terça-feira. Em resposta, a Coreia do Sul congelou os bens de 9 pessoas e de grupos que teriam financiado o desenvolvimento desses mísseis. Salsi. Obrigada, Silvia. Mais um paciente foi curado do HIV depois de um transplante de medula óssea. É o 5º caso em todo o mundo. O estudo foi publicado hoje na revista científica Nature Medicine. O paciente é um alemão de 53 anos. Ele passou por um transplante de células-tronco em 2013 para tratar uma leucemia. No procedimento, ele recebeu material de um doador que tinha uma mutação rara que impede a entrada do vírus HIV nas células. Especialistas dizem que essa é uma situação excepcional porque fatores coincidiram para a cura da leucemia e do HIV. E alertam ainda que esse transplante não é uma opção para a cura em larga escala. E agora a gente fala de futebol. O Palmeiras nem precisou entrar em campo no fim de semana para se classificar para o mata-mata do Paulistão. E o Corinthians agora tem o artilheiro do campeonato. Roger Guedes comandou a vitória corintiana por 3-0 contra o Mirassol. O atacante marcou 2 vezes, chegou a 7 gols e assumiu o posto de artilheiro do Paulistão. O empate com o Santos na próxima rodada classifica o timão. Roger Guedes vai ser pai novamente essa semana.
E será que a filha do camisa 10 vai ganhar um golzinho na Vila Belmiro? Espero que seja meu primeiro gol com o nascimento dela no domingo contra o Santos. O próximo adversário do Corinthians afastou a crise. Com uma bela atuação do meia Lucas Lima, o Santos goleou a Portuguesa por 4-0 e agora sonha com a classificação para a próxima fase. Feliz pelo empenho, pela partida, pelo apoio da torcida e o caminho é esse. O Paulistão já tem o primeiro classificado para as quartas de final, o Palmeiras, graças à vitória do Ituano sobre o Santo André. O Verdão recebe nessa quarta-feira o Red Bull Bragantino, jogo com transmissão da Record TV. A meta agora é a liderança geral, para ter a vantagem de decidir em casa os duelos do mata-mata. O São Paulo pode carimbar a vaga amanhã. Se vencer o São Bento em Sorocaba, o tricolor se garante na próxima fase do Paulistão. Este foi o Jornal da Record. Outras informações às 7 da manhã, na primeira edição do JR 24 Horas. Você fica agora com o programa Entre Linhas. Boa noite para você. Cuide-se. Tchau.